Como usar uma caneta tinteiro é a pergunta mais comum que me fazem, seja um inscrito novo que acabou de ganhar uma caneta ou um amigo que se interessou pelas minhas. Hoje eu vou mostrar que usar uma caneta tinteiro não é nenhum mistério, mesmo com as diferenças que ela tem para as canetas esferográficas. O primeiro de tudo é não ter medo da caneta. O que acontece muito quando eu empresto para algum amigo testar é ele segurar com todo cuidado, todo carinho, mas não precisa disso. É uma caneta, é um instrumento de escrita e a função dela é ser segurada e ser usada mesmo. O único cuidado que você precisa ter realmente é não deixar cair. E para isso você precisa segurar a caneta com firmeza, não com medo da caneta. O segundo passo é abrir a caneta tinteiro. Depois de perder o medo de segurar ela, todo mundo tenta destampar puxando a tampa. E não necessariamente todas as canetas abrem só puxando. Algumas desenroscam, como essa, mas também tem as que só são de puxar. O ideal é que você, se você não conhece a caneta, é que você tente desenroscar primeiro, e se ela abrir, ótimo. E aí se ela não abrir, você tenta dar uma puxadinha, mas sempre devagar. Se você puxar com muita força, os anéis aqui dela vão acabar machucando. O terceiro passo é colocar tinta. A caneta não vai escrever se ela não tiver tinta, né? E cada caneta tem uma forma diferente de recarregar a tinta. Então eu fiz um vídeo separado mostrando os diversos mecanismos de colocar tinta, dependendo de cada caneta, e aí eu vou deixar o link na descrição. Alguns modelos permitem que você verifique o nível de tinta, então você já sabe antes de começar a escrever se a caneta tem tinta ou não. Nesse caso aqui é só desmontar ela, mas existem esses aqui também que tem uma janelinha de tinta. E agora é a hora que você vai finalmente colocar a caneta no papel. E aqui sim é a primeira vez que você tem chance real de danificar a caneta. Não faça força. A caneta tinteiro, ela não precisa ser pressionada contra o papel. Essa é a grande vantagem dela. A tinta é líquida e ela flui muito bem para o papel. Então não precisa pressionar ou fazer força. Basta encostar e deixar o próprio peso dela e você já vai ter uma excelente escrita. Com o tempo e experiência, você vai se acostumar com não fazer força nela. E você vai poder colocar um pouquinho de pressão para ter uma linha um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. Então, sem fazer força, você já vai começando a riscar o papel. Como disse, sem fazer força. O próximo passo é saber que a caneta tinteiro, diferentemente das esferográficas, ela tem uma orientação certa. Ela não pode estar de cabeça para baixo ou de qualquer jeito ela não vai funcionar. O ideal é deixar ela a pena apontando para cima, então você não pode rotacionar muito, então ela não vai escrever. Então se você deixar ela muito para a esquerda ou muito para a direita, ela não vai escrever, então sempre deixando ela para cima. Ela pode variar um pouco dependendo do seu conforto, então você pode rotacionar um pouco. Eu pessoalmente gosto de usar ela um pouquinho no sentido anti-horário, mas o ideal é que ela fique sempre apontando para cima. E também tem a angulação em relação ao papel. Nunca muito em pé assim, e nem muito deitada. Do jeito confortável, geralmente 45 graus, mas pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu gosto de deixar a minha mão apoiada nesses dois dedos, então ela já deixa o ângulo certinho aqui para a caneta. Aprendido o básico, você já consegue escrever normalmente com a caneta. O que vai acontecer muito é no final da linha ir girando a caneta e ela começar a falhar. É só lembrar que ela precisa estar sempre apontando para cima. Isso você aprende só com prática e experimentação. E aí é o que eu indico por fim, praticar. Usar a sua caneta, ver como ela funciona, ver como ela não funciona. E o que eu recomendo também é fazer uma caligrafia. Esse é o livro que eu utilizo. E ele ensina como segurar a caneta e como fazer todos os movimentos com a mão. E também tem vários exercícios para fazer. É uma dica muito boa para quem escreve muito e acaba ficando com a mão dolorida, porque ele ensina que não necessariamente é só com os dedos que se escreve, tem que usar o braço e usar o punho também. Uma outra coisa é ficar de olho nos papéis que você vai utilizar. Existem diversos tipos de papel e cada um proporciona uma escrita diferente. Esse, por exemplo, é um péssimo caderno para caneta tinteiro. Se você reparar como vai ficar aqui a escrita, a mesma caneta,
como dá pra ver, esse papel ele é muito absorvente, então acaba espalhando e dando um visual meio borrado. Então o papel é um dos grandes influenciadores na qualidade da escrita da sua caneta. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre papéis de qualidade para caneta tinteiro, porque faz toda a diferença. Um papel ruim realmente acaba estragando a melhor das canetas. Então já assina o canal para saber quando os vídeos novos vão sair e deixa o joinha se curtiu esse. Também segue o Canetada lá no Instagram, porque a gente dá mais dicas. E a gente também agora tem um grupo no Telegram para trocar ideias e tirar dúvidas. Os links eu vou deixar todos na descrição. E é isso, até a próxima, espero vocês no próximo vídeo.